Amém, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, se coloque de pé. Vamos meditar hoje nas Sagradas Escrituras, esta manhã, no livro de Tiago. Obrigado. Capítulo 4, versículo 7. Carta de Tiago. Eu falei 4, né? 5, perdão. 5, 7. Amém? Todos acharam? E Deus nos abençoe esta manhã, irmãos. Que a boa mão de Deus esteja sobre nós. Amém. Vamos ler então? Versículo 7 diz assim. Vamos ler até o versículo de número 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporânea serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Podem tomar seu assento. Como é de costume, irmãos, nessa igreja nós gostamos muito, de falar desse assunto que é de suma importância para a igreja do Senhor, que é a volta do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, porque afinal de contas essa é a nossa esperança, irmãos. Nós sabemos que estamos em época de eleição, e desculpe desapontá-lo se você é uma pessoa muito politizada ou ativa politicamente, mas não importa quem ganhe, semana que vem, né? Semana que vem. É claro que você pode amenizar muitas coisas, mas o poder sempre estará nas mãos de Deus. Não importa, irmão, qual o homem que governa, o poder final, a resposta final sempre virá do Senhor. Então, como eu falei aqui, não quero te desestimular. Você tem suas convicções, quem sou eu para tirá-las de você? E que você as tenha, que você faça bom uso do seu dever de cidadão. Porém, tenha em mente o seguinte, que o seu voto não vai mudar completamente a realidade na qual nós vivemos. Pode melhorar um pouquinho para mais ou pode piorar, dependendo da sua escolha e dependendo do governo que vai ser estabelecido. Mas a resposta final, e isso a igreja jamais pode esquecer, ela vem do Senhor. Então, se nós colocarmos a nossa esperança em homem, seja ele A, seja ele B, irmãos, nós perdemos, nós desvirtuamos a nossa mentalidade de cristão. Que a nossa esperança tem que estar única e exclusivamente na pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? E como eu falei, nós gostamos muito de falar sobre esse tema que é tão urgente, tão importante, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, Tiago, ele trata desse assunto. E ele aqui dá alguns conselhos que nós vamos tratar esta manhã com rapidez devido ao nosso horário. Mas antes de falar sobre esses conselhos, vamos contextualizar o que Tiago fala aqui no início do capítulo 5. No início do capítulo 5, Tiago fala a respeito de ricos que oprimem os seus empregados. Vamos ler aqui até o verso 6, que nós pulamos agora. Eia, pois agora, versículo 1. Ricos, chorai e pranteai as vossas misérias que sobre vós hão de vir. Versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão
comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então aqui, Tiago ele faz uma denúncia de ricos opressores que estavam oprimindo trabalhadores, cujo salário eles roubavam, eles pagavam menos do que deveriam. E no verso de número 5 diz: deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Então Tiago aqui inicia o capítulo 5 fazendo essa denúncia grave a respeito de homens que tinham poder sobre a terra e que usavam desse poder para poder oprimir aqueles que não tinham como resisti-lo. E esses homens eram justos e eles sofriam na mão de homens injustos que detinham poder. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje a igreja sofre e padece injustiça humana. Então, nesse contexto, Tiago ele fala sobre dessa advertência, ele condena os ricos e no versículo 7 ele se vira para os oprimidos, para aqueles que estavam sofrendo na mão desses homens opressores. E para esses, Tiago fala: e vocês que estão sendo oprimidos por esses, vocês têm que ser pacientes. Porque eram irmãos que eram oprimidos. Por que vocês têm que ser pacientes? Ou até quando você tem que ser paciente? Será que a nossa paciência, será que a nossa perseverança, será que nós devemos ter esse tipo de sentimento ou de resistência somente durante um momento, um período? Não, até a vinda do Senhor. E quando se dará a vinda do Senhor? Eu não sei, você não sabe, nenhum de nós sabemos, mas até que Ele venha, nós devemos ser pacientes. Até que Ele venha, nós não devemos tentar usar as armas do mundo para sobrepor, para vencer o mundo, mas usar as armas espirituais, é o que a palavra de Deus nos orienta. Então, em hipótese alguma, irmãos, devemos tentar usar ou pensar, como em muitas outras épocas, a igreja, quando eu digo a igreja, estou falando de maneira generalizada, tanto a igreja católica antes da Reforma Protestante, como até mesmo durante a Reforma Protestante, quando houve inúmeros conflitos entre católicos e protestantes e guerras, até mesmo com mortes, porque muitos tentaram usar armas carnais para vencer realidades espirituais. Quando a Bíblia sempre nos aconselha a vencer realidades espirituais com o poder que nos foi dado como igreja do Senhor. E aqui não é diferente. Olha, você tem que ser paciente. Em outras palavras, o Tiago está falando: olha, você vai sofrer, como eles sofreram aqui a opressão. Mas como que nós devemos reagir a isso? Sendo paciente. Por que ser paciente? Porque paciência, ela automaticamente está dizendo que você tem que esperar por algo, não é isso? Ela implica espera. Paciência implica espera. Ninguém é paciente ou impaciente se não tem nada a esperar. Porque automaticamente a paciência implica uma espera. E o que nós esperamos? Esse é o ponto. Porque nós seremos frustrados na nossa paciência se nós temos esperado algo errado. Agora, se a nossa esperança está no correto, no certo, naquele que há de vir, irmãos, a nossa paciência, ela deve ser e será inabalável. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. E o curioso desse exemplo que Tiago dá, ele usa o exemplo do lavrador. E aqui no verso de número 7, na segunda parte dele, ele diz assim, ó: eis que o lavrador espera o quê? O precioso. Então, vamos aqui entender essa analogia, né? E vamos aplicar a nossa realidade. O lavrador, né, aquele que cultiva, aquele que planta, aquele que trabalha na terra, ele espera. Ele tem expectativa. Algo, né? Ele quer ter o salário, o resultado do seu trabalho. E por isso ele espera. Agora, de que maneira ele espera?
de maneira afobada, de maneira precipitada. Não, ele tem que esperar de que maneira? Pacientemente. E olha o que ele fala. O fruto é precioso. Aí eu pergunto aos amados irmãos, o que há de mais precioso do que o que a igreja do Senhor aguarda? Qualquer fruto que a terra pode dar, não há de se comparar com o que a igreja aguarda. Não há. Só que o apóstolo precisava fazer analogia, ele precisava contar uma parábola, ele precisava fazer uma analogia para poder explicar uma realidade espiritual muito superior. Então ele enfatiza que o fruto é precioso. Só que o que nós esperamos, irmãos, é infinitamente mais precioso do que qualquer fruto de trabalho humano possa lhe dar. E ele diz, olha, ele espera esse precioso fruto, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Talvez na sua Bíblia esteja assim, a chuva do outono e a chuva da primavera. Ou as primeiras chuvas e as chuvas tardias. Porque, irmãos, o lavrador naquela região, quando ele semeava, ele esperava a chuva do outono, que era a primeira chuva que vinha logo depois da semeadura. E essa primeira chuva é que fazia a semente brotar. Então ele aguardava aquela primeira chuva, ou seja, aquele primeiro momento. Mas não bastava aguardar a primeira chuva. Ele tinha que aguardar a última também. E a última chuva é aquela que já fazia o fruto amadurecer. É aquela chuva que vinha antes da colheita. É aquela chuva iminente que dizia o seguinte, olha, está na hora da ceifa. Está na hora da colheita. O que o apóstolo está querendo dizer aqui? Olha, não basta você ser paciente e sofrer como cristão, e não replicar, e não brigar, e não usar armas carnais, e sofrer ali aquela consequência de simplesmente crer. Não basta você fazer tudo isso, aguardar por um momento. Mas eu acabei de colocar a semente. Essa semente que não germina, que não cresce, que não vira uma árvore, que não dá fruto, mas você acabou de jogar a semente. Calma. A primeira chuva ainda virá. E outras chuvas virão. Até chegar à última chuva. Então, talvez na sua caminhada cristã, você está ainda plantando. Começou agora. Talvez na sua caminhada cristã, você acabou de receber a primeira chuva na sua plantação. Talvez você teve agora um acalento, um afago, porque você começou a ver a semente brotando. Aí você se anima. Só que a caminhada ela tem que ser gradativa, ela vai aos poucos, irmãos, a gente vai conquistando e ganhando e vencendo. E durante isso, irmãos, pragas surgirão na plantação. Durante isso, luta você vai enfrentar, porque pode vir algo natural que possa danificar a plantação, mas você não pode, em hipótese alguma, desanimar. Tem que ser paciente, irmãos. Então, a vida do cristão, ela automaticamente requer isso de nós, paciência. Por que, irmãos, paciência? Porque você não vai ter tudo que você quer, a hora que você quer, e a resposta que você quer não virá no momento exato. E isso é um mal, irmãos, que está acontecendo agora. A gente está evidenciando esse mal na humanidade. Talvez nós, que ainda temos um pouquinho mais de idade, mas as crianças, observe as crianças, observe seu filho, sua filha que está na faixa dos 5, até antes disso, de 3 a 10 anos, observa como seu filho e sua filha é impaciente. Isso são estudos, os irmãos sabem isso. Você sabe que quando você era criança e você viu uma programação de televisão que você gostava muito, e aquela programação passava num dia e num horário específico, vocês lembram disso? E você lembra que tinha aqueles intervalos comerciais gigantes? Que você não podia nem pausar, nem avançar, nem voltar. Lembra disso? E que se você não esperasse o momento exato, a hora exata, você não veria aquilo que você queria ver? Vocês lembram que antigamente a gente esperava toda segunda-feira para ver a tela quente? Vai dar um filmaço segunda-feira na tela quente. Lembram disso? E você tinha que esperar segunda-feira. Porque se segunda-feira não chegasse, você não veria.
E se passar, se você não viu, se você não teve a sorte de ter um videocassete que você gravava, ou um amigo que gravou para você, já era, perdeu, você não veria mais, a não ser que passasse de novo. Aí já não era mais na tela quente, né? Era onde? Na sessão da tarde, né? Que agora já está batida, agora tem que mudar o horário. A nossa realidade era essa, não era? Agora, qual é a realidade de uma criança hoje de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos? Estudos, né, dizem a respeito disso, como a influência de ter o controle, a criança hoje tem um controle do tempo em suas mãos. Ela consegue avançar, ela consegue retroceder. Se ela não gostou, ela tira, ela coloca outro. Isso faz daquele indivíduo que tem a informação achar que ele tem o poder de escolha absoluta o tempo todo. Aí quando ele começa a crescer e você começa a ensinar para ele, olha aqui, olha, agora é isso, não, agora é aquilo. Ele acha que não. Ele acha que pode fazer com você o que ele faz lá com o YouTube, te movendo para frente ou para trás. E tentar mudar a sua ideia, porque ele consegue fazer isso em outros aspectos da vida dele. Então, irmãos, nós estamos formando uma geração de pessoas impacientes que não tem tempo de espera. Não tem, irmãos, não tem. Agora, você mesmo, você já experimentou você ficar numa fila sem o seu aparelho celular, como é que você está muito mais impaciente? Com algo para distrair você? Né? Eu vi uma charge um tempo atrás, era um desenho de um bonequinho no banheiro, e ele esqueceu do celular antes de ir no banheiro. Aí o que ele falou assim, agora, o que eu vou fazer aqui? Aí ele começou a contar os azulejos. Por quê? Isso explica o quê? A pessoa tem uma necessidade tão grande de estar envolvida em algo para satisfazer aquela ânsia que ela adquiriu devido ao mundo que nós vivemos, irmãos. Só que nós, como cristãos, devemos ser treinados na paciência. Nós, como cristãos, devemos ser treinados, aptos a saber esperar, a saber aguardar. Porque naquela época eles já falavam como se a volta de Cristo fosse iminente. Só que se passaram 2000 anos e ele não voltou ainda. E toda geração que viveu sobre a face da terra está falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A ponto de alguns, né, como o apóstolo falou, né, zombar dessa nossa afirmação. Ué, como? Como que ele está voltando se é falado isso por muito e muito tempo e nada dele voltar? Mas a mensagem não muda. Porque a igreja continua acreditando e continuará acreditando para sempre que Jesus voltará até que de fato ele venha. Mas não estamos preparados para aguardá-lo, estamos sendo pacientes para esperar a primeira chuva e a última chuva. Devemos, irmãos. E enquanto esperamos, esse é o primeiro conselho que o apóstolo Tiago dá o crente que sofre. E eu quero falar aqui rapidamente 4 conselhos que o apóstolo dá aos crentes que sofriam no seu tempo e que nós podemos também aprender e tomar esses conselhos para nós hoje. Então o primeiro é esse, seja paciente. Qual o segundo? Versículo 8. Ele ratifica, sede vós também pacientes, fortalecer o quê? Os vossos corações. Mas porque se a paciência ela não vem junto com um coração forte, com um coração perseverante, não vem junto de alguém que sabe muito bem o que quer, uma hora ou outra essa paciência vai desfalecer. Uma hora ou outra você vai começar a esperar. Quando você observar e ver que está demorando muito, o que vai acontecer? Você vai começar a desfalecer. Você vai começar a cochilar, vai começar a esmorecer. E nós não podemos, irmãos, fazer isso. E para não fazermos isso, devemos o quê? Fortalecer o nosso coração. Devemos ser firmes. Devemos ser constantes. Devemos ter vigor. Não podemos dormir. Lembram das 10 virgens? Elas foram pacientes até certo ponto. 5 delas. Mas em determinado momento aconteceu, elas esmoreceram. Por quê? Talvez porque esperaram muito, ou talvez porque viram
o que estava ocorrendo à volta, porque às vezes a gente é fascinado por o que passa diante dos nossos olhos, aquilo que ocorre à nossa volta. E isso nos atrai, nos move a perder o foco daquilo que esperamos, começamos a canalizar nosso esforço, a nossa vontade em outras coisas da vida, em outros aspectos da vida. Isso vai nos tirando o foco, acabamos, fraquejando, acabamos com um coração fraco que não está mais firmado naquilo que deveria estar firmado. Vocês lembram muito bem da parábola do semeador e da semente que caiu no meio dos espinhos. Ela cresceu, mas chegou um momento que os espinhos a sufocaram. Então talvez aquele que está paciente esperando, e quando Jesus explica esse aspecto da parábola, ele falou o quê? Que os espinhos eram o quê? As paixões da vida, as riquezas do mundo. E às vezes a gente começa a olhar para o lado e ver tanta coisa funcionando, progredindo, crescendo, e pessoas se dando bem, riquezas de bens, e acabamos tentando desfrutar disso paralelamente, enquanto esperamos do lado de cá a volta do Senhor. E se nós não darmos conta, nós acabamos sendo tomados e levados por esse outro aspecto da vida humana, e o nosso coração acaba ficando fraco. Irmãos, devemos fortalecer o nosso coração no que? Na verdade, que é a palavra de Deus. Na promessa, irmãos, é a promessa. O que faz o crente fiel, paciente, sem esmorecer, é os olhos na promessa. Igual a galeria de fé de Hebreus 11, eles tinham convicção do que eles criam, eles estavam com os olhos fixos na promessa. Enquanto estivermos com os nossos olhos fixos na promessa da vinda do Senhor, não iremos esmorecer até que Ele venha. Então, irmãos, segundo conselho para você, fortaleça o seu coração. Como está o seu coração essa manhã? Como estão as suas convicções esta manhã? Qual o teu nível, de certeza em continuar ou não esperando a promessa que Deus tem para a sua igreja? Qual, irmãos? Como está o seu coração? Será que ele tem sido tomado ou levado a outros caminhos? Será que ele já foi mais forte do que está hoje e deveria estar mais forte? Será que ele já se encontrou mais forte em algum momento e agora ele está meio titubeando? Como que está, irmãos, o nosso coração? Então o apóstolo fala, olha, você tem que fortalecer. Por quê? Ele pergunta, ele afirma, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro ele fala, você tem que ser paciente até a vinda do Senhor. Tá? Não importa. Até a vinda do Senhor você tem que ser paciente. Agora, olha, você tem que fortalecer seu coração porque ela está próxima. E a cada dia que passa, cada hora que passa, cada minuto que passa, ela está mais próxima do que estava antes, irmãos. Ela está mais próxima do que estava antes. Aí, continuando, no verso de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aqui ele muda um pouco o discurso. Porque até então ele está falando para crentes oprimidos por opressores mundanos, e que essa opressão talvez fizesse esse crente perder a fé e não ver justiça da parte de Deus devido à opressão que ele sofria. Então ele falava, seja paciente, fique firme que ele está voltando e ele vai dar refrigério quando ele voltar. Agora ele se vira para outro grupo de pessoas que, ao invés de fazer a coisa certa enquanto esperavam, enquanto estavam no caminho, aguardando a vinda do Senhor, era um grupo de pessoas que estavam em litígio, em queixas, em brigas com os próprios irmãos. Enquanto nos 2 primeiros versículos que lemos, a vinda de Jesus tinha um aspecto inteiramente positivo, ou seja, libertar aquelas pessoas do mal, a vinda de Jesus aqui, exposta pelo apóstolo, o chama de juiz. Ou seja, ele mostra um outro aspecto da vinda de Cristo. Um aspecto negativo para aquele que não está enquadrado, não está apto para a sua volta. Porque o noivo voltando à parábola das 10 virgens, o noivo voltou para as 10, não voltou? Só que para 5 delas foi uma boa notícia. Para as outras 5 não, porque não estavam preparadas. A vinda é a mesma. A vinda será a mesma, triunfante, como a Bíblia declara que será. Porém, para uns será bênção, para outros será juízo.
E ele fala aqui a respeito de irmãos, no versículo 9, né? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais o quê? Condenados. Ele fala que irmãos poderiam ser condenados. E fala que o juiz está à porta. Irmãos, como nós temos, então, né, vamos observar esse conselho de Tiago e fazer uma autoanálise, né, em nossas vidas e perguntar a nós mesmos como está o nosso relacionamento com os irmãos, com aqueles que estão à nossa volta. Será que o nosso relacionamento é um relacionamento cristão? Aquele de amar, de fato, o próximo? Será que nós estamos nos relacionando bem com os irmãos que estão à nossa volta? Porque aqui parece que o apóstolo ele volta ao capítulo 3. Porque no capítulo 3, ele tem um capítulo inteiro para falar sobre a língua, o poder da língua, para o bem e para o mal. Então aqui ele abre esse parênteses novamente no capítulo 5 e volta a falar, olha, cuidado com as suas queixas. Cuidado com esse membro que está dentro da sua boca, que pode trazer bênção ou trazer maldição. E cuidado que isso pode te surpreender na vinda do Senhor. Irmãos, a vinda do Senhor não pode surpreender a igreja. Ela tem que surpreender o mundo, aqueles que estão despreparados. Agora, a igreja não tem que ser surpreendida no aspecto negativo que eu estou falando, por não estar preparada. Não. A igreja tem que regozijar, ansiar, esperar a volta do Senhor ansiosamente. Seja paciente, fortaleça o coração, não se queixe, não brigue, não entre em litígio com o seu irmão, porque ele está à porta. E por último, irmãos, eu prometi ser breve por causa do horário. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aí ele volta ao tema para que ele feche o parênteses e volta para o tema dos 2 primeiros versículos que lemos, né, que foi o 7 e 8, que é o tema daquele que está sofrendo, aquele que aguarda a volta do Senhor em sofrimento e aflição. E ele fala, tome exemplos. Tome exemplos de qualquer pessoa. É isso que ele fala. Tome como exemplo os profetas que falaram em nome do... Irmãos, nós devemos tomar, por exemplo, de pessoas certas. Pessoas certas. E é claro que aqui no versículo 11, como a gente já leu, ele vai falar de Jó. Então a gente poderia citar aqui inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que aguardaram a promessa. Como eu citei aqui, o próprio capítulo 11 de Hebreus é uma galeria de fé de homens que esperaram a promessa e que não a alcançaram no seu sentido pleno porque não viram Cristo. Porém, eram homens que criam, né? Foram exemplos de fé e de paciência. Mas, irmãos, e se nós tomássemos exemplos não bíblicos, mas exemplos conhecidos? Exemplos de pessoas, né, que nós convivemos, ou de pessoas que viveram um pouco antes de nós, mas dentro do nosso contexto ainda, ou que vivem agora em nosso tempo. Então, eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, será que você tem tomado como exemplo pessoas fiéis? Ou você é tão orgulhoso de você achar que não pode ver nada de bom em ninguém além de você mesmo? Ou será que você, a segunda pergunta, você pode ser um exemplo de um irmão, de uma irmã paciente, que suporta a aflição que você está passando, mas que não murmura, que não se queixa contra o irmão, que não briga, mas pelo contrário, que fortalece o seu próprio coração? Irmãos, são perguntas importantes de que nos confrontam, né? Que a palavra de Deus ela faz isso, ela confronta a gente, né? Confronta quem fala e quem ouve. E isso é algo muito importante, irmãos, porque ninguém aqui está isento de nada, muito pelo contrário. Todos nós somos confrontados pela palavra que pregamos, irmãos. Então, será, irmãos, que de fato somos exemplos plausíveis de serem seguidos por aqueles que estão nos observando, irmãos? Essa é uma boa pergunta, né?
E nós devemos respondê-la com sinceridade em nosso coração. E se a resposta for negativa, não sou um bom exemplo. Então o que falta nós fazermos para que os nossos filhos olhem para nós e nos vejam como bons exemplos de cristãos, de pessoas que de fato esperam, almejam, que sofrem. Irmãos, porque no primeiro século, sofredor era quase sinônimo de cristão, né, pastor? Porque o crente sofria muito, de todas a perseguição possível e impossível, né, a igreja sofreu naquele momento da história cristã. Então nós devemos tomar como exemplo, esse é o quarto conselho que Tiago nos dá. Tome exemplos, olhe para quem está à sua volta. Aprenda com a paciência daqueles que estão à nossa volta. Né? Eu posso citar aqui o exemplo de paciência para a minha vida, é o exemplo do meu pai, que está há anos sobre uma cama esperando uma cirurgia. Aquele, para mim, é um homem que tem um exemplo de paciência. E está lá, não murmura, né? Está lá sofrendo, sentindo suas dores, mas está lá firme, e se você for lá conversar com ele, você vai ver que ele continua paciente. Paciente esperando a sua cirurgia, aquela fila imensa lá do INTO, e paciente esperando a volta do seu Senhor. E enquanto ele espera, está lá glorificando a Deus, irmãos. Quais outros exemplos de paciência nós podemos ter? O de Jó, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes... Leia para mim, por favor, irmãos. Alguém aqui não conhece a história de Jó? Não nos mínimos detalhes, mas de modo geral, acredito que todos conheçam. A gente sabe que Jó foi dito pelo próprio Deus como um homem justo, né? Então nós podemos isentá-lo de culpa pelo que ele sofreu, porque Deus o chama de justo. E nós sabemos que Deus virou o cativeiro de Jó. E Tiago fala justamente isso. Vocês viram o fim que o Senhor lhe deu? O interessante é que ele não fala assim, vocês viram o que aconteceu com ele no final? Sabe por que ele não falou isso? Vocês viram o resultado de Jó? Porque o resultado, o fim, o que aconteceu com ele no final, não foi obra do mero acaso. Não foi circunstâncias da vida, não foram os planetas que estavam alinhados e que mudaram a vida de Jó, não. Só tem uma resposta para essa pergunta. Quem fez tudo isso por Jó no final? Foi o Senhor que lhe deu. E Tiago fez questão de enfatizar. Foi o Senhor que lhe deu. E vocês viram o fim que o Senhor lhe deu? Ele não fala, Tiago não está lembrando aqui do sofrimento de Jó. Porque o público que estava ouvindo, que estava lendo aquela carta, ele conhecia o sofrimento de Jó. Ele sabia o que Jó passou. Eles sabiam. Então a ênfase de Tiago aqui não era simplesmente na paciência, no sofrimento, em todo o período que ele sofreu, não, mas era no resultado final. E ele fala, se vocês viram, se vocês conhecem o que aconteceu com Jó, se os tomarem esse exemplo, vocês vão ser pacientes. Vocês vão fortalecer o seu coração. Vocês vão parar de se queixar. Por quê? Porque o Senhor mudou o seu cativeiro no final. Lá no final, Deus mudou. Porque no final, irmãos, quando Cristo voltar, irmãos, tudo fará sentido. Tudo fará sentido, irmãos. Pelo menos, irmãos, essa é a confiança que devemos ter, irmãos. E se concretizará. Tudo fará sentido. Porque o Senhor é o quê? É muito misericordioso. E Ele é piedoso. Talvez você está montando um quebra-cabeça gigante da sua vida. Já viu esses quebra-cabeças gigantes que as pessoas compram aí pela internet e fica, o bicho é grande que a gente monta e faz até um quadro dele depois? Já viram esses quebra-cabeças? Talvez você está assim, montando os cacos, né, o quebra-cabeça da sua vida. E tem peça que não encaixa. E muita peça que não encaixa, para falar a verdade, né?
mas tem muita peça que não encaixa. Talvez tem peça que você pensou que montou certo, mas está errada. Se você rever de novo lá o molde, você vai ver que está errado. Mas no final, irmãos, essas peças serão montadas. E tudo fará sentido. Porque o final que o Senhor destina para nós é um final isento de dor. É um final isento de lágrimas, de sofrimento. Mas por isso que é muito bom, irmãos, ter fé e acreditar nisso. Porque imagina como é que deve ser triste a vida de alguém que não tem esperança fora desse mundo. Eu ia usar uma palavra bonita, metafísica, né? Fora da realidade, mas para ficar mais claro, fora dessa nossa realidade. Imagina a vida de uma pessoa que não tem esperança além da matéria, irmãos. Além daquilo que os olhos podem ver. Porque ela vê tanto sofrimento, para ela nada faz sentido. Porque se morrer acabou, irmãos, nada faz sentido, irmãos. O que é a vida se morrermos e tudo acabou? Não, mas o crente ele tem uma esperança, que é o seguinte, olha, tem sofrimento, tem tristeza, tem dor, tem luta, tem perseguição, mas se nós formos pacientes, se nós fortalecermos o nosso coração, se nós não pecarmos da caminhada, se nós tomarmos bons exemplos, irmãos, no final, nós vamos ver o fim que Deus nos dará. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.